Olá, olá pessoal. Agora, agora finalmente acabaram de eleição, vamos lá ver, que o Chega oficialmente torna-se o terceiro partido maior de Portugal. Então, vamos lá ver. O que é que eu ouvi da mainstream media a dizer Chega é maluco, extrema-direita? Pronto, pelo que vi, não sei. Vou estudar. Sendo um imigrante, se o meu governo tem 40 e tal, não é governo, a Assembleia, tem 40 e tal sentados, deputados, digamos assim, e são extrema-direita, ainda fica-me preocupar um bocadinho. Então, por isso, vou estudar o que eles falam, não é importante. O que eles fazem, quais são as políticas deles, é mais importante na política. Mas pronto, muita gente só fala, nunca faz nada. Pelo menos, vamos lá por isto. Vou ver da Wikipédia o que são as políticas e analisar a política deles, a história deles, da Chega. A Chega, pronto, André Ventura, muita gente disse, Chega André Ventura é Chega. E não sei o que quer dizer com isso. André Ventura era um comentário, ela faz comentário de futebol, não é? E depois, eu vi no Wikipédia, disse que se ela não for, já era uma figura pública, só por isso que tinha uma plataforma para ela poder falar as ideologias muito extremamente direitas. Mas vamos lá ver quais são as ideologias deles. Vamos por aqui. Programas que eles ganharam muito, porque tem tanta gente a votar para eles. Deve ter alguma coisa que está a atrair, está a ser attractive das pessoas, não é? Então, vamos lá ver. Programas. Começa aqui. Serviço Público de Saúde. Partido defende a revisão de prova, está tudo. Serviço Nacional de Saúde. Caso motivo a Fundação, eles, pronto, no final eles se suportam para privatizar os hospitais, mas já tem muitos. E quero mais, o que é? Quero não ter nenhum hospital público, isso não pode ser. Basicamente quero fazer a sociedade igual aos Estados Unidos. As pessoas que toda a gente vai a bankruptcy por causa de health bill. Não, fatura de saúde? Não, isso... Quem é que vai aguardar com isso? Quem? Pronto. O problema é que tem que ser mais transparente, tem que ter um sítio que estão todas as contas que está gasta, num sítio para toda a gente poder ver. Então, pode ter a associação das pessoas, do povo, uma associação que só o único sentido, o único objetivo é para verificar as contas. 1 ou 2. Então, é melhor ter 2 ou 3, para sempre a discutir as contas. Então, eu acho que a transparência é mais importante do que privatizar hospitais. A privatização nunca é a resolução. Nunca é a resolução. Tem que lembrar como é que chega a este ponto para ter uma sociedade funcional. E healthcare é um direito das pessoas. Não pode ser um rico ou pobre e não tem direito a ir ao hospital. Mas pronto, transparência sim, isso eu concordo. Ok, vamos para o segundo. Educação. Achei que defende a extensão do Ministério de Educação. Uai. Pronto, agora disse que é muito Sistema Nacional de Ensino, conferindo liberdade de escolha aos pais da congregação dos filhos, onde consideram mais adequado. Defende a privatização das instituições universitárias por item. Mas é assim, já tem em Portugal, tem universidades privadas, isto tudo existe, mas só é que privatização é o problema que isso é o target, o objetivo é magoar os pobres. Eu acho que melhor situação não existe universidade ou instituto privado. E depois eles conseguem fazer tudo suportado pelo Estado. E isso significa que toda a gente tem acesso ao higher education.
Isso é pelo que eu vi. Eu contra essa política. Privatização não é a solução para nada. Ok. Constituição. Eles dizem que a Constituição portuguesa está ultrapassada e de origens antigas. Pronto. Constituição não é uma livre que não pode alterar. Pode sempre propor, os deputados, as pessoas de legislação, pode sempre pôr alterações pela a parte que não está adequado à atual, não é? Isso não é uma coisa. Tem que pôr e depois as pessoas voltam. Ok, justiça e segurança. Código Penal. Castração química a agressores sexuais. Mental. Isso não existe. Eu não sei, André Ventura, acho que ele era um advogado, não era? Eu também estudei Direito. Eu estudei Direito por 6 ou 8 anos. Eu sou formado em Direito. Então, e primeira coisa, quando nós aprendemos a lógica da penal, moderna, pelo menos moderna, tudo lá a dizer, Código Penal não é para vingança. Lembra isso. Eye for an eye, we all go blind. Olho por olho, toda a gente vai seco. Toda a gente fica seco. O Código Penal, o objetivo é para tirar a pessoa o perigo da sociedade, reformar-lhe e depois para elas serem uma pessoa melhor, reformado para a sociedade. Muitos casos que não consigo, mas a ideia é isso, não é para vingança, ok? Tem que sempre lembrar isso. E castração química. Vamos lá ver, esta é uma coisa que não é reversável. Reversible, não é reversável. Porque as pessoas, e esta é igual a ideia, que a maioria parte de tirar a pena de morte dos países, é isso. Isso é uma coisa que não é reversável. Quem é que são pessoas? Quem é que é tribunal? São as pessoas. Qualquer pessoa faz erro, não pode ter penas que não é reversável. Claro que se ficar com o tempo também não é reversável, não é reversible, mas pelo menos se fosse wrongly criminalized, pode pedir pelo menos compensação de dinheiro. E é tempo, está vivo, mas castração ou pena de morte, estas coisas não é reversável. E as pessoas sempre fazem erros. Não pode abusar a sistema, ok? Isso é contra, completamente contra. E contra torture, exatamente. Isso não é aceitável. Economia. O partido defende a libertação das leis trabalhistas portuguesas, redução. Pronto, isto pode ser uma coisa... Eu vi muita gente, são pobre, que volta para Chega. E não estou a perceber a ideia desses, o votador deles. Esses que são todas leis, muitos direitos e defende as pessoas que têm dinheiro. Isso é mesmo o que isto está para ser. Então as pessoas que pobres votam nesse partido não faz nenhum sentido. Ah, sério. Mas pronto. IRS, olha, baixar IVA, eu suporto. Eu sou suporte de baixar IVA. Mas eu não sei como é que isto... Eu não tenho muita ideia, não tenho certeza como é que o Estado, a situação financeira do Estado, como é que este baixar IVA, não é? Ah, eu tenho um número. Agora, a partir daqui, é 6% de IVA para toda a gente, para todas as coisas. Eu também agora adoro. Mas, olha, como dizem, IVA é o ar de comércio. Este dinheiro é para o Estado, para suportar esse mercado, estar vivo. Eu não sei se chega a que ponto era suficiente para a substituição desse mercado, mas isso tem que ser estudado. Mas baixar IVA, concordo. Mas tem que ver um estudo mais concreto o que é o dinheiro está a ser retirado das pessoas, que está a ser utilizado de uma maneira responsável e transparente. Esse é o mais importante. Não é isso. 10%, 20%, zero. Não é? Isso não é, coisas não é tão fácil. Vamos lá ver a outra.
Habitação. Ok. A Chega opõe o aumento de contribuição extraordinária para o arrojamento local Leixe. Olha, eu concordo com isto. Incentiva pelo governo socialista, pela sua gravidade proveniente, a Chega põe 10 medidas, entre quais isenção de pagamento, IMT, IMI, imposto de são muito pouco dinheiro. IMT é muito, eu acho que IMT é muito, mas toda a gente tem, porque ainda tem que, acima disto, a empresa tem que pagar IRC, a pessoa tem que pagar IRS, mas pronto, a habitação é muito caro mesmo, para comprar uma casa. Eu acho que é mais importante que Portugal, o problema da habitação agora, acho que é falta de oferta. E nós tentamos, eu pessoalmente, a experiência pessoal, eu estava a tentar aqui com alguns amigos fazer um investimento de uma casa para construir uma habitação dos estudantes. E aquele processo na Câmara Municipal é tão difícil, demorou tanto tempo de desistirmos. Eu acho que é mais por aí. Não é que falta de as pessoas procuram casa, mas a casa ser construída em Portugal é extremamente difícil. Eles não aprovam nada. A Câmara é muito difícil ter qualquer coisa aprovada. Eu acho que é mais por aí do que IMD, IMI, essas coisas. Porque muitos investidores querem investir. E eu também acho que comprar casa própria viva é mais do que quando for maior, 40, 50 anos ou nunca. Eu sou um suporte de arrendar casa. Porque a nossa vida, quando nós estamos mortos, nós não trazemos casa connosco. E também não pode pôr o nosso corpo dentro de casa. Isso não faz sentido. Gasta tanto dinheiro, meio milhão, em 300 mil euros, que o hard-earned money é só para essas breaks só. Eu acho que não faz sentido. Isto é para mim. Eu acho que sempre é melhor arrendar. Mas eu acho que o problema da habitação é a legislação, a Câmara não consegue acompanhar a velocidade de crescimento da sociedade. Esse é um problema fundamental. Pensões e velhice. Chega pretende a implementação de uma reforma mínima garantida equivalente ao salário mínimo nacional. Isso eu concordo. Então, porque a pessoa, quando for velho, quando for mesmo, não tem capacidade de trabalhar, tem que viver minimamente com dignidade, não é? Isso concordo completo. Política de natalidade. A pessoa de ter 3 ou 4 filhos, isso não, para mim é indiferente. Eu não interesso nessa coisa. Europa e imigração. Reduzir a imigração. Chega a crítica à imigração no compra sistema bem-estar social e criticar aumento do estrangeiro entre beneficiário do sistema económico da segurança social e outros programas de bem-estar social sem aceitar qualquer tipo de integração. Mas é assim, como é que prova a integração? Isso é muito complicado de provar. Estou a dizer. Em contrapartida, propõem a criação de cotas para que Portugal selecione imigrantes com uma determinada formação, como médicos, enfermeiros, considera apenas entrar indivíduos que façam falta de acordo com a necessidade da economia portuguesa. That is a pipe dream. Isso não vai acontecer. Ora, vamos lá ver o que ele está a falar. Que está a falar enfermeira, engenheiro, médico, essas pessoas. Primeiro, tem que perceber uma coisa. Ninguém fala português. Ninguém. No mundo inteiro. Brasileiro, português e alguns africanos. Mas mesmo as pessoas de Macau não falam português. Eles são obrigatórios, têm uma segunda língua, é português. Mas ninguém fala português. Isso é verdade. É muito difícil de perceber português. Português não é uma língua fácil de aprender. E depois, as pessoas se forem enfermeira, médico, toda a gente, todos os países no mundo querem essas pessoas, especialmente a enfermeira. A Inglaterra está a procurar a enfermeira de todo lado e Canadá, United States, toda a gente está a procurar a enfermeira, médico, essas extremamente em falta. Então, qual é o Portugal pode ter oferta
para essas pessoas que querem chegar aqui. Isso não existe e não vai acontecer. Tem que olhar a realidade. O que eu acho que, pronto, o pensamento é assim, só deixamos entrar pessoas que necessitam, mas essa política está falta da realização da realidade. Como eu tenho, trabalho em Portugal há muitos anos e recentemente, especialmente recentemente, quando nós pomos o anúncio, no restaurante, no hotel, do housekeeping, e da secretária e do reception, essas posições, que basicamente o salário mínimo, não é? Um bocadinho mais, se trabalhar mais tempo, é negociável, mas é basicamente salário mínimo. Nós e as pessoas que servem nos restaurantes, nessa área de serviço, não conseguimos receber nenhuma CV português. Nenhuma. Isto não está a exagerar. Isto é verdade. Isto é realidade. Está a acontecer. As pessoas... Porque eu ouvi outro dia no CNN, numa entrevista, disse que os portugueses já abandonaram essa área, essa indústria. Todos os CVs nós recebemos. Maioria parte são brasileiros, niponense, paquistani, indiano também não. Eu também, por acaso, não recebo nada chinês. Os chineses também não por aí. Não quero trabalhar nessa área, aparentemente. Mas pronto. É isso. Tem que realizar, tem que perceber. A Portugal está com a economia. Está bom. Não é muito bom, mas está a crescer. E está a tentar integrar a estar numa diferente do que antes, porque eu já estou cá há 20 anos. Eu percebo que eu consigo perceber essa mudança da sociedade, mas isso é growing pains, é dor de crescimento. Isso toda a gente, mesmo nós crescemos, também percebe. Então, isso também nós vimos na China. A China e nas grandes cidades. Eu venho de uma grande cidade na China. Então, as pessoas eram da cidade. Ninguém está dentro da habitação. Vai a Paris. Qual pessoa de Paris era de Paris? Que tem casa em Paris. O preço de casa lá na Paris, as pessoas locais não conseguem perceber. Porque isto é um price to pay, sabe? É um valor para pagar ser um dos melhores, dos cidades mais fantásticos do mundo. Toda a gente quer vir cá, toda a gente quer viver cá, toda a gente acha que é um bom clima de Portugal. E por isso, o preço está a subir, o imigrante está a crescer. Mas isso é tudo crescimento, isso é normal, isso é uma coisa boa. Tem que perceber, é boa, mas growing pain existe. O dor de crescimento é acompanhado. Mas se consigo olhar para o futuro e já perceber porque agora é duro, porque agora é dura, sabe? No chinês tem uma frase muito famosa e toda a gente sabe: se não tem o visto do futuro, a presença é sempre miséria. Percebe? Se não tem o visto, você não tem a visão do futuro, como é que vai ser o futuro? E você vai sentir sempre miséria no presença. Tem que ter essa visão. Visão. Percebeu? Imigrante é necessidade e não pode ter um visto sem perceber a realidade. Ok? Vamos próximo. Mas isso, também diz aqui na Wikipedia, diz que os imigrantes refugiados ucranianos é bem-vindos e cerâmicos não são bem-vindos. Isso é racista. Isso não tem outra maneira de explicar. Este é racismo. Qual é a diferença? Eu sei que nenhum deles fala português. Nenhum deles tem a cara mais ou menos. Eu acho que é tudo cara mais ou menos igual. Eu não consigo perceber bem a diferença de aparência, pelo menos, raça, entre as pessoas lusa ou Middle East. Muito parecidos, porque por causa dessa história da ocupação islâmica, não é? Mas pronto, isso é completamente racista. Ok, vamos a outra.
ONU é o quê? Achei que existe a República de Portugal, a Organização Nacional Unida. Isso não percebeu o que é. Não percebo o que é isso. Pronto. Projetos. Revisão da Constituição, sim. Eu acho que sempre vale a pena de pôr alteração para modernizar. Mas castração química, essas coisas, não vale a pena de pôr. Isto não é para andar para frente. É backwards, é ir para trás. Isso não precisa. Também tenho aqui uma coisa interessante a dizer que as pessoas na prisão precisam trabalhar. Eu tive a pensar nisto. Eu não sei se é bom. Um lado, as pessoas têm que pagar a estadia deles, não é? Que elas estão a fazer crime e ter alojamento e comida gratuita não é um cenário muito ideal. Mas como é que funciona isto? É muito complicado para pôr na prática. Por este trabalho. Trabalho para quem? Empresas e Estados? Quando as empresas e Estados faltam mão de obra, não vai projetamente aumentar as pessoas na prisão. Isso é muito complicado de realizar. Eu queria saber, pronto, a ideia é boa. A pessoa tem que pagar o que você gasta, o que você está a passar, não é? Mas a realidade, como é que pôr na prática? É muito complicada e é muito difícil de ser uma maneira justa e certa. Eu queria ver qual é elas agora já tem 40 deputados e não pode pôr isto no andar, não é? Vamos lá ver o que elas podem pôr. Voto obrigatório. Olha, eu acho que isto tem alguma coisa. Eu sempre tenho essa ideia. Eu acho que votação é uma obrigação de sociedade, porque esta é a nossa sociedade. Todas as pessoas têm a sua responsabilidade pela votar. Mas eu vi muito pelos Estados Unidos, aqui em Portugal, as pessoas não são, maioria parte das pessoas que votam não percebe bem a ideia da política. Então, o que eu ponho aqui? Pode ficar com a minha ideia gratuitamente, qualquer partido também. Votos tem que ter exame, tem que tratar a votação igual carta de condução. Para a pessoa ter direito a votar, tem que pelo menos perceber a mínima das coisas e depois passar exame poder votar. Se as pessoas não têm interesse e não querem passar exame de basicamente política, então neste caso não precisa do seu voto, tá bem? Ok, esta é a minha ideia. Pode ficar com a minha ideia gratuitamente, a minha oferta. Ok, mas família no governo, para contra a corrupção, não pode ter família no isso é muito complicado, porque isto é mesmo uma invasão, de direito pessoal, porque o meu pai, a minha mãe, o meu irmão é um político e eu já não posso ser um político, então quem é que chegar a primeiro? Então a família tem que escolher uma, quem é que vai decidir a minha vida? Isso é uma grande... Falando de libertarian, falando de liberdade, isso é mesmo contra a liberdade pessoal. Então, significa que eu, associado, por exemplo, associado com outra pessoa, nem sabia que ele é o meu irmão. Passou alguns anos, percebi que ele é o meu irmão. Então, por causa de ela, está no governo, eu não posso candidatar-se, eu não posso estar no governo. Isso não faz sentido nenhum. Vamos ver próxima. Redução de vereador e deputados municipais. Isso não percebo bem. Eu não consigo comentar que é muito ou menos, porque eu sei, o que eu sei é que eles são muito lentos e são muito eficazes. Não sei por causa do número de pessoas que está em falta ou as pessoas que estão a trabalhar lá são completamente incompetentes. Isso não sei. Terá mais ou menos? Não tenho muita ideia sobre isto. Então, mais política, força de segurança. Isto é muito direito. Não é direito, porque elas falam sobre libertarian, muito liberdade, coisas disso, mas que tem a tendência de ter um police state, estado de polícia. Está sempre a dizer mais
ou a pena mais pesado e a mais segurança. O que é mais segurança? Mais presença de perícia? Não sei. E eu não concordo com isso. Falando sobre especialmente mais do CEF contra imigrante. Cultura, ambiente e mundo rural. É assim, eu acho que a ideia de cultura, isso é muito vago. A cultura sempre está a mexer. Assim, claro que vai preservar a coisas antigas, mas isso tem que investir mais na educação para a pessoa perceber. Não consigo perceber, eu nem consigo perceber. Os portugueses, a maioria parte que eu conheço, mesmo quando eu estudava em Coimbra, Universidade de Coimbra, isto são boas escolas, mas muitas pessoas que não têm mínima ideia da história nacional, internacional. Eu acho que isto é uma falha do sistema de educação de Portugal. Que a educação é mais importante do que qualquer coisa, porque a cultura, qual é a cultura? E você tem que saber perceber bem a cultura própria e fazem as crianças perceber das crianças qual é a cultura, qual é a história de Portugal, como é que Portugal foram de antigamente até agora, quem é que são as pessoas que viviam cá antigamente, da Roméria, e depois perderam essa parte, e depois como que construíram um primeiro país, do Guimarães até abaixo, e a Reconquista, e quando viajaram ao mundo a fazer essa... Agora eu não tenho o nome dessa altura, mas pronto, quando o Portugal está no topo do mundo, né? Depois o maluco Sebastião e destruíram, e a reunião com a Espanha, e depois passa a ser... os reis, como é que são os reis, quais são as leis durante esse tempo todo. Isso é mais importante, porque eu sinto que nós a educação chinesa é muito, muito concentrada na história. História, quem é que são os impérios, o que está a acontecer, qual é a lei daquela altura, como é que as pessoas pagam juros, como é que são os sistemas de tax funciona. Aqui em Portugal, pessoas que nem sabem como é que hoje em dia a segurança social é calculado, como é que a IVA é calculada, como é que a rebater a IVA, muita gente não sabe isso. Nem falar sobre antigamente, historiamente, como é que era Porque se não estudar a história, não vai perceber a melhor maneira de funcionar. Eu apoio as pessoas que falam mais de cultura, mas isto não é uma coisa vaga. E o André Ventura, esse partido, quer tirar o Ministério do Ensino. Então, quem é que fazem essas decisões na escola? Pelo menos ter pelo menos tem que dar uma noção, um objetivo, mesmo se for privada, se for pública, todas as escolas têm que ter uma noção. O que é a educação concentrada? Tem que concentrar história, cultura. Essa é a maneira para implicar a sua ideia de amplificar, deixa eu ver, a palavra que eles usam, cultura, ambiente e mundo rural. Como é que é rural? Essa zona está cercada, é uma zona de caça. O que era 100 anos atrás? O que era 500 atrás? O que podia ser daqui a 500? Vai ser igual ao que existia desde sempre? Ou qual a mudança podemos fazer, melhorar ou piorar? Se não tem comparação, não sabe bom ou mal, não é? Ok, isto é o que eu vi da Chega, que eu tive a ler todas as críticas dele, programas que eles propor na eleição, na legislação. Acho que se este partido é mesmo extrema-direita, ele não é muito extrema-direita, não é mesmo maluco, eu acho que é um bocadinho direito central. Também tem algumas ideias mesmo estúpidas, castração e privatização. Mas eu não sei quem é que são os votadores desse partido. Pelo programa que eu vi, eles têm, é mesmo contra os pobres. É os pobres, tu és pobre, a culpa é tua e tens que trabalhar mais para ter acesso às melhores coisas. Se não tens isso,
que será, não é? Pronto, agora, vamos lá ver, eles ganharam, agora já é terceiro partido maior de Portugal. Vamos ver como é que eles podem governar. Muitas ideias parecem boas. E como é que vai empregar? Qual é o prático que pode fazer na realidade? Isso é mais importante. Então, vamos limpar os olhos, olhar para eles, o que eles fazem. Obrigada. Se eu falar alguma coisa mal, pode falar aqui no comentário. Adeus, pessoal. Tchau.